Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês umas dicas de automaquiagem em pele madura, tá? Em nosso curso, algumas alunas já vinham me pedindo, né? A parte de maquiar uma pessoa que tenha bastante manchinhas da idade, né? Que tipo de cílios postiço, dependendo do formato do rosto, as cores baseadas no tom e subtom de pele, que são coisas que a gente aprende no curso de automaquiagem em pele madura, tá? Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês técnicas simples e rápidas, tá? Mostrando uma modelo que é bem perto do que algumas alunas já vinham me pedindo, tá? Então, no caso aqui, nós vamos fazer uma automaquiagem completa, fica muito bonita para quem tem pele madura, tá bom? Eu vou usar também uma aluna, que é a Yolanda, já uma das minhas primeiras alunas. Ela tem 65 anos, tá? Eu não fiz questão de não cortar essa parte do vídeo, eu tô ajustando o foco para vocês conseguirem identificar algumas coisas que nós vamos trabalhar aí, como as manchinhas da idade, como que a gente vai neutralizar essas manchinhas. Olha a parte da sobrancelha, né? Nós vamos fazer a correção de sobrancelha, para ficar uma simetria, uma harmonia com o rosto dela, tá bom? E a feição dela que nós vamos trabalhar um pouquinho, eu vou explicando pra vocês, tá? O que vocês não podem deixar de fazer quando vocês forem se automaquiar é limpar muito bem a pele, tá? Isso não é regra só pra pele madura, isso é uma regra pra todas nós. Mas é óbvio que pra pele madura a gente também não pode descuidar, tá? Eu chamo isso de pré-maquiagem, que é a limpeza e hidratação muito bem dessa pele. Mas eu aconselho todas nós fazermos uma limpeza e hidratação diária, tá? E eu tô usando água micelar, essa marca é da linha Routine, e vou usar um creme que tem DMAR, que tem colágeno, que é um anti-idade, para hidratar muito bem essa pele, tá? No caso aqui, a Yolanda, ela tem a pele seca, tá? Então, ela tem a pele seca, eu vou hidratar muito, porém, esse hidratante, ele não deixa a pele extremamente molhada, tá? Ele hidrata muito bem, ele já tem um pouquinho de colágeno, que já vai dar uma firmeza pra pele, tá? Hidrata muito bem todas as áreas, a limpeza e a hidratação deve ser feita no rosto todo, queixo, pescoço e colo. Desça sempre a limpeza e a hidratação até o colo, tá? Independente se você vai usar decote ou não, tá? Eu gosto muito de fazer esse movimento pra cima, que eu chamo de lifting, né? Já vai fazendo uma massagem, tá? Uso o leque, gente, pra secar, tá? Por quê? Porque nunca passe uma hidratação e já vá com prime, já vá com um monte de coisa. Dá um tempinho entre a água micelar, entre a hidratação e o início da maquiagem, tá? Eu posso usar um ventiladorzinho, eu posso usar várias coisas ali que a gente que gosta de maquiar usa, mas eu usei o leque, porque é uma coisa que a maioria das minhas alunas de pele madura, idade madura, já tem em casa aí, devido aos hormônios, né, o calorão que sente. Na menopausa tem um lequezinho, então é mais fácil você ter um lequezinho aí, ele ajuda bem, dá uma secadinha de uma etapa para outra, tá? Mas cuide da sua pele diariamente, tá? Faça uma esfoliação para remover células mortas uma vez por semana. Use uma máscara facial nutritiva, use cremes anti-idades e com fator solar, tá? Uma coisa que a gente não pode deixar de hidratação, os lábios, tá? Na pele madura a gente não encontra só a pele rachadinha, ressecada, mas os lábios também em qualquer época do ano, porque a gente perde muito água, a gente perde muita hidratação dessa região também com o passar da idade. Aí eu uso um esfoliante labial, porque ela ainda não tinha feito esfoliação, mas a esfoliação labial você também só faz uma vez na semana, tá? Eu costumo deixar uns 10 minutinhos. Essa esfoliação, ela também vai remover células mortas dos lábios, tá? E depois você vai hidratar muito bem esses lábios, para quando você passar um batom, ele trazer essa boca, uma juventude. Por que eu falo juventude para os lábios? Porque os lábios jovens, eles são saudáveis. Ele não é rachado, ressecado, né?
tá? Que pode acontecer vários fatores, tá? Espera 10 minutos, eu fiz aí com a mãozinha, tá? Esfolie também a pele do rosto uma vez por semana, tá? Que nós estamos só uma pré-maquiagem, como eu vi que o lábio dela tá um pouquinho mais ressecado, então eu optei por fazer a esfoliação. Como eu vou deixar essa esfoliação labial aí por uns 10 minutinhos, eu vou começar a fazer as correções das manchinhas. Corretivo colorido. Poucas mulheres usam esse poderoso aí, vamos dizer, produto, né, que nos auxilia muito na correção de manchinhas, porque não sabem usar para que cada cor serve, correto? No caso da Yolanda, como ela tem bastante manchinhas marrons, tá? E o que neutraliza a mancha marrom é o amarelo. Então, se você tiver manchinhas marrom, use o corretivo amarelo para neutralizar, tá? Por que que eu gosto dos corretivos coloridos em pele madura? Ai, Andréia, tem bases hoje, corretivos de alta performance que esconde muito bem essas manchas, melasma e etc. Gente, pele madura, tudo que você usar de altíssima cobertura vai ressecar sua pele. Quando secar, vai rachar e vai craquelar. Então, evite usar bases de altíssima cobertura para esconder tudo isso, porque com certeza vai esconder uma coisa e vai envelhecer muito, porque ela vai rachar. Essas bases de alta cobertura que esconderia tudo isso são bases mate, pesadas. E base pesada numa pele madura, ela resseca, ela vai secar, vai rachar, vai craquelar tudo. Pegue um corretivo levinho, tá? Aí eu usei bastante o amarelinho, tá? Que com a luz, com o foco da luz, não parece tanto que ele é amarelo. Mas ele vai neutralizar muito essas manchinhas. Então, quando eu vim com uma base líquida, uma base fluida, que é mais fininha, ela não vai entrar nas linhas de expressão, não vai ficar rachando, craquelando, ela vai cobrir, porque eu já preparei as manchinhas antes, tá? Se você tiver pontos vermelhos, vasinhos próximos do nariz, acne, qualquer sinalzinho vermelho na sua pele, você vai usar o tom verde, tá? Aí o vídeo não pegou, mas eu usei em alguns pontinhos dela o corretivo verde, porque ela tinha alguns vasinhos, espinhas pequenininhas, tá? Eu faço a correção, vou dando uma esfumadinha com o dedo mesmo, e agora já passou os 10 minutinhos que eu queria esperar, né? Vai bater os 8 minutos de vídeo, mas é porque eu já tinha feito alguns cortes no vídeo, tá? Então, deu os 10 minutos, eu tirei toda a esfoliação e eu tô com lip balm, tá? Você pode usar lip balm, você pode usar uma pomadinha Bepantol, protetor labial, um hidratante labial, e desde que a função dele, depois da esfoliação, seja hidratar. Então, aí eu estou hidratando agora os lábios dela, já removi células mortas, que estavam muito rachadinho, e agora eu tô hidratando para quando eu for passar o batom, a gente conseguir fazer com que esse batom fique mais bonito nesse lábio, tá? Então vamos lá, enquanto o lábio está sendo hidratado, eu escolhi para Yolanda o pincel Kabuki, porque o Kabuki ele deposita e espalha, deixa um efeito aveludado na pele quando você vai aplicar a base, tá? E a base que eu vou usar nela é uma base muito fininha da Vult, tá? E ela é uma base fluida. Então, as melhores bases para pele madura são as bases líquidas e bases fluidas. Uma ótima opção também é a base mousse, tá? Por que eu tô falando fluida, líquida e mousse? São bases de consistências bem fininha, que não vai acumular nas suas linhas de expressão, tá? Então, quando você aplica com o Kabuki ele não vai tirar as correções que eu fiz por baixo, porém ele vai me ajudar a cobrir muito bem tudo que eu passei por baixo e preparar essa pele com a base pra gente vir com a maquiagem, né? Como a gente sabe, a base, o próprio nome diz, é a base de tudo, né? Eu posso colocar no próprio Kabuki, tá? No próprio pincel, como eu posso pôr na pele. Mas o acabamento dessa base, gente, é muito fininho, tá? Vocês vão achar aí que a cor que eu escolhi pra Yolanda tá muito clara, mas é por causa da luz, tá?
mas é o tom mesmo correto dela que vai fazer um acabamento muito legal. Depois, quando a gente selar com pó, vai ficar uma cor muito igual à pele dela mesmo, tá? A luz, ela tá batendo muito no rosto, então a impressão que a gente tem é que essa base, ela tá mais clara, tá? Mas não é, tá? Pode ficar tranquila. A base que eu usei nela é da Vult, é a número 4, a L número 4, tá? Eu não sei se o vídeo parou, eu acredito que deu um delay aí, mas eu vou continuar depositando a base no rostinho dela, tá? E aí eu tô esfumando, tá vendo? Ó, o kabuki, ele faz um acabamento muito legal, aí a luz já tá batendo diferente, já dá pra vocês verem que vai igualando, assim. Puxa bem pro pescoço, tá? Vai puxando pro colo. Esse seria o tom de pele dela mesmo, tá? Olha como cobriu, gente, só a base, mesmo ela sendo fininha, tá? Nada pesado. A gente tem mania de achar que a pele madura, pra cobrir tudo, você tem que usar a mais alta cobertura. E aí o que acontece? Não fica um efeito suave, aveludado, fininho, tá? E aí eu vou começar, depois que eu espalhei toda a base, tá? Fluida no rosto e pescoço, cobrir toda a parte de correção, de corretivo que eu tinha feito nela. Eu vou fazer a marcação do contorno, tá? Do rostinho dela. A Yolanda, ela tem o rosto redondo, tá? Então é um rosto redondinho. Quando o rosto é redondo, gente, a gente pode usar o contorno padrão aí que todo mundo faz, né? Dependendo do formato do rosto, eu não usaria esse tipo de contorno. O que você faz? Você acha sua cavidade ali no comecinho da orelha, respeita 2 dedinhos antes de chegar no nariz, e você vai pôr a mãozinha, você vai sentir o ossinho da parte de cima da bochecha e o da mandíbula. É entre esses 2 ossinhos que você vai afinar, tá? Faça a marcação com um contorno nos 2 pontos mais escuro que a sua pele, tá? E se você achar que sua testa você quer diminuir, aí você vai fazer o contorno de testa também, tá? Se você tiver a testa pequena, você não vai fazer esse tipo de contorno, senão você vai diminuir ainda mais, tá? No caso da Yolanda, eu tô fazendo contorno de diminuição de testa, eu faço um pouquinho antes da raiz, porque depois eu vou puxar até a raiz, tá? Vamos lá, aquela papadinha, o budoguinho, né, que a gente tem, faça em cima desse ossinho, tá vendo? Do budoguinho. Esse budoguinho é a bochechinha meio caída aqui que a gente começa a ter com a pele madura. Faça em cima e não embaixo, tá? Lembra que contorno é tudo que você quer esconder, diminuir, criar uma profundidade que você não quer que fique à mostra. Eu vou embaixo do queixo dela, que é uma outra correção que eu tô fazendo, que é a de papada, tá? Então, como ela tem o queixinho um pouquinho mais saliente, eu puxo um pouquinho em cima do queixo, e do queixo eu vou puxando delicadamente pra papadinha. Por quê? Porque eu quero criar uma sombra nessa papada. Eu quero que essa papada diminua um pouco quando ela tirar uma foto, né? Pra ficar uma simetria mais bonita, tá? Então, o contorno serve para você criar uma sombra naquilo que você quer diminuir, criar uma profundidade, aquilo que você quer esconder. Porém, tome muito cuidado, gente, eu faço tudo muito sutil, muito levinho. Aí eu ainda tô dando uma forçadinha para você poder ver na luz, na câmera, né, no vídeo, como que fica. E agora eu vou usar o clarinho, tá? Pra iluminar. O que é iluminar? O que eu quero trazer pra frente, tá? Então, tudo que eu quero que venha pra frente, que eu quero dar um destaque quando a luz bata, realce, eu vou iluminar, tá? No caso da Yolanda ali, eu limpei um pouquinho a pontinha do queixo dela, o arco do cupido, e o nariz dela, vocês vão ver assim, o formato do nariz, a testa ali, porque eu vou fazer um contorno para fazer uma sombra para diminuir a testa, e eu quero iluminar o centro da testa para chamar a atenção, como se a testa dela fosse um pouquinho menor, tá? O nariz, uma coisa que é legal vocês prestarem atenção, nem todo mundo ia ficar bem com uma iluminação no nariz, tá?
Então, no caso dela, eu vou iluminar o nariz e vou esconder um pouquinho depois da onde eu quero que o nariz dela fique mais fino, tá? Essa iluminação embaixo dos olhos que a gente faz é quando você quer disfarçar a olheira ou bolsinha d'água também, tá? Então, o nariz da Yolanda, por exemplo, eu quero arrebitar ele um pouquinho, sim. Então, eu passei uma iluminaçãozinha ali em cima e vou esconder as abas, tá vendo? Eu vou usar o contorno agora, porque eu quero o quê? Diminuir, eu quero esconder, eu quero dar a impressão que ele é mais fino. Então, eu vou fazer aquele contorninho padrão, não desde lá de cima, porque ela já tem uma simetria bonitinha lá em cima. Eu vou fazer só nas abas, tá? Vou criar uma sombra ali na aba. Eu não preciso pegar desde lá de cima, porque a distância entre um olho dela e outro já tá uma simetria correta, tá? Então, eu vou ali na aba, tá? Depois eu subo um pouquinho, crio uma sombra, mas onde eu mais quero esconder é embaixo, tá vendo? Porque o formato de narizinho dela é mais abertinho embaixo. Olha lá, ela fazendo o movimento. Acho que ela já percebeu que começa a fazer uma sombra. Por que que eu bato nessa tecla, gente? Nem todas nós temos o mesmo formato de nariz. Então, vamos supor que a gente tem aquele narizinho mais avantajado, proeminente, mais pra frente. Eu vou brincar com um apelido aqui, mas eu não gosto de apelidos, não é pra ofender, nem praticar bullying com ninguém. Aliás, eu acho que todas nós temos todos os formatos perfeitos para nós, tá? Por exemplo, o narizinho de tucano, uma pessoa que tem um narizinho mais proeminente, tá? Não é um defeito, ok? Mas vamos supor, você já tem o nariz avantajado, você já tem o nariz proeminente para frente, e aí você vai iluminar esse nariz, você vai trazer ele mais para frente ainda. Então, tome muito cuidado com a parte de iluminação, se realmente serve essa iluminação para você, tá bom? Ali eu tô tentando fazer o quê? Um contorno, uma iluminação, que eu vou ocultar essas abas do nariz dela, que é mais proeminente, e vou arrebitar um pouquinho mais o narizinho dela, tá? Eu pego uma esponjinha, vou pedir 1000 perdões para vocês, porque eu demorei para perceber que a câmera estava desfalcada, tá? A buchinha, gente, você não usa a buchinha. Eu costumo pôr outros nomes nos meus materiais, viu, gente? Mas é a esponjinha mesmo, tá? Essa esponjinha que a gente usa, que é pra depositar e começar a trabalhar o contorno e iluminação ali, deixando ele mais uniforme, não use ela seca, tá? Eu borrifei ali um pouquinho de fixador de maquiagem, mas você pode umedecer ela com água mesmo, e umedecer não é deixar ela encharcada, tá? Você só vai dar uma leve umedecidinha, ó, eu vou trocando, tá vendo? Eu peguei uma que tem um formato losango, e eu vou usando vários ladinhos. Então, um lado que eu usei pro contorno, que é mais escuro, e quando eu vou depositar a iluminação, começar a esfumar essa iluminação, eu uso o outro lado dela, tá? E nos cantinhos, que são pequenininhos, que precisa ter um pouquinho mais, um espaço menor, não posso pegar um espaço maior da esponjinha, aí eu uso os cantinhos, os biquinhos dela, para ela ser um losango. Ela tem vários biquinhos, tá? Ou você pega uma esponjinha menor, tá vendo ali, para fazer a parte do nariz? Vá primeiro nos contornos, depois você muda a posição para um lado limpinho e vá para a parte de iluminação, senão você vai trazer, olha, tá vendo? Olha, eu viro e agora eu vou usar para iluminação a outra parte. Sempre esponjinhas úmidas, tá? Que essa esponjinha só tem. E você ali vai fazendo um esfumado, porque você tem que depositar muito bem e não deixar onde começa um e onde termina o outro, tá? E aí você faz essa parte da iluminação e contorno. É muito simples, gente. Ali eu faço muito devagarzinho, tá? Não faço uma maquiagem correndo. Você consegue fazer, tá? Vou pedir desculpa de novo pelo desfalque. Aí a gente já começou a perceber que a câmera estava muito desfalcada. Eu tentei arrumar ela por N vezes, mas eu acredito que mesmo desfalcada dá pra você ver os procedimentos como estão sendo feitos, e no final você também vai ter o resultado, tá? Não sei se a lente tá suja, já tinha feito vários vídeos nesse dia. Ela desfalcou, mas já ela vai voltar ao normal, tá?
E aí você vai esfumando bem para tirar toda a marcação, tá bom? Então você esfuma, esfuma. É importante dizer para vocês que contorno e iluminação é assim, muitas de nós, a gente tem que tomar muito cuidado, e na nossa pele madura, tudo é muito sutil e discreto. Cuidado para o seu contorno não virar uma mancha na sua bochecha, tá? Lembre que a gente quer fazer uma sombra sutil, ocultar, afinar, aprofundar. Mas você não tem que fazer um contorno extremamente escuro, querer criar uma cavidade muito grande no seu rosto e parecer, em vez de sombra, uma mancha, tá? Então vai bem sutil, tá? Dá batidinhas, vê se tá depositando bem todo o seu contorno, tá? Eu costumo, depois do contorno, vir com um corretivo no tom de pele agora, tá? Não é corretivo de correções de manchas, tá? É do tom da sua pele, ou um tom, no máximo 2 acima. Não vai criar um efeito Gasparzinho ali também, pegar um tom extremamente mais claro. Mas para você fazer essa parte da olheira, da iluminação ali, esse tom tem que ser ou no tom da sua pele, ou um tom ou 2 acima do que você usou na base, tá? Mais uma dica: corretivos coloridos, que é para correção de manchinhas e imperfeições, você sempre vai usar antes da base, tá? Corretivos tom de pele, que é para corrigir o que a base não cobriu, vem depois da base, tá? Guarde essa regrinha. Tô muito ali, não pude cortar, porque são partes importantes, tá? Eu vou te falar o que eu tô fazendo ali, selando, tá, essa pele. Então eu não pude cortar, mas infelizmente foi um pouquinho desfocado, mas eu vou narrar pra você aqui. Eu gosto muito do pó translúcido pra selar, tá? Então, se você passou uma base fininha, um corretivo fininho, a parte da iluminação, faça com o pó translúcido. Você aí vai achar que você está parecendo um Gasparzinho, não se assuste, mas exatamente isso. Você vai pegar uma esponjinha, molhar o pó translúcido, essa esponjinha tem que estar seca, tá? E você vai colocar ali sem dó, vai colocar bastante mesmo, porque ele vai selar. O que é selar? Não deixar acumular nas suas linhas de expressões toda a base, corretivo que você passou, tá? Essa técnica aí, qual é a ideia dela? Que é o bank, né? Cada um chama de um jeito, desculpe se eu falei errado. Você faz essa técnica com o pó translúcido, você fica tranquila, como o próprio nome diz, ele é translúcido, ele vai ficar transparente, vai se adaptar ao tom da sua pele depois, ok? Você põe ele apenas para selar, porque ele é um pó extremamente fininho. Por ele ser muito fininho, ele também não vai acumular nas suas linhas de expressões, tá? Ele vai selar. Você deixa ele ali como se ele estivesse cozinhando mesmo, ele está cozinhando ali na sua pele. Você vai ver que sua pele vai absorver de uma forma bem fininha. E enquanto ele vai absorvendo ali, e depois você vai tirar todo o excesso, fica tranquila. Você está selando com um pó muito fininho, que não vai craquelar. E depois você vai tirar, deixa a sua pele absorver ele. Enquanto isso, nós vamos fazer o olho, tá? O olho, nunca passe uma sombra nos seus olhos direto na pele, tá? Direto na pálpebra. Por quê? Você viu que a pálpebra, ela é mais escura? Nossa pálpebra é mais escura normalmente. Eu acho que vai começar a voltar ao normal, eu espero. Não se assuste, a gente fica toda branquinha assim mesmo, viu, gente? Toda clarinha, mas no final dá tudo certo, tá? Iguale a sua pálpebra com o seu tom de pele usando um corretivo mais clarinho, tá? Que a sua pele. Então, o que você vai fazer? Você pode pegar um corretivo, uma base, e você vai aplicar em toda a sua pálpebra.
tá? A pálpebra móvel, até ela perto da sobrancelha, tá? Ela tá estranhando porque ela tá se achando um Gasparzinho ali, mas é que o pó vai começar a selar a pele dela, tá? Enquanto isso eu vou fazer os olhos. E a gente, o que acontece com a pele madura ali na pálpebra? A gente tem muita pelinha molinha, a gente tem muita, como que eu posso dizer? Tem muita pelinha mole e saliente, né? Ela começa a cair. Mas mesmo assim você precisa passar um corretivo ou uma base fininha para igualar esse tom de pele, tá? Quando você deixa igualando ali, nós vamos fazer uma pequena correção da sobrancelha. Você marca com o lápis bem em cima do ossinho do nariz, onde sua sobrancelha deveria começar. E do arco do cupido, tá? Eu costumo medir do arco do cupido, vocês vão ver do outro lado. Olha lá, arco do cupido. E o finalzinho do nariz é onde sua sobrancelha deveria terminar. Então, eu pego bem ali, ó, arco do cupido, pontinha do nariz. E agora eu passo por cima da bolinha dos olhos, né, da pupila, para ver onde que seria o meu ponto de altura. Então, arco do cupido, finalzinho do nariz, olhando para frente, passo por cima da sua pupila, era onde teria que ser o alto da sua sobrancelha. Ali eu só fiz umas marcaçãozinhas, gente. Use o lápis nude, porque geralmente ele é do tom da sua pele. Depois, para você apagar essas marcações, é muito mais fácil. Aí, o que você faz? Pega o lápis do tom da sua pele, para não fazer uma marcação muito feia, e vai ligando esses pontinhos que você marcou. Gente, isso é muito simples de você fazer. É muito fácil, tá? De você fazer essas demarcação. Olha a sobrancelha da Yolanda, como que deveria ser, né? Hoje é muito fininha. Uma coisa que acontece muito com a gente perde muitos pelos, né? Dos cílios, da sobrancelha, né? Traça um risquinho entre um risquinho e outro, pra você ver se tá na mesma altura. E vai ligando esses pontinhos. Gente, o pontinho você liga seguindo o designer da sua sobrancelha, tá? Não vou fazer muito fora não, tá? Porque senão vai ficar uma coisa muito artificial, tá? E quando você for preencher essa sobrancelha, você vai preencher ela dentro. Olha lá, ó, ossinho de cima do seu nariz marca onde você deveria começar. Finalzinho do nariz, pegando o cantinho do seu olho, é onde a sua sobrancelha deveria terminar, tá? Então você pega o finalzinho do seu nariz, a abinha do nariz e arquinho do cupido apoia, pontinha do nariz, passa por cima da sua pupila, olhando bem pra frente retinho no espelho, é onde o ponto alto da sua sobrancelha deveria ser, tá? E aí o que você faz? Você liga todos esses pontinhos respeitando os seus pelos, né? Os seus, o sentido da sua sobrancelha, porque você não vai criar uma sobrancelha artificial. Você vai preencher apenas de forma correta, tá? E ali eu fiz toda a demarcação da sobrancelha, eu vou começar a esfumar os olhos, tá? Ali eu marquei pra mim saber até onde eu tenho a sobrancelha, tá? Então eu já igualei a pele dela ali da pálpebra. E o esfumado, gente, eu escolhi tons marrom, tá? O marrom eu escolhi porque é uma sombra que geralmente todas têm. E ele é a base, gente, pra qualquer maquiagem que você for fazer. Se você não quiser errar, como eu tô fazendo na Yolanda ali, uma maquiagem que ela pode usar dia ou noite, mas é bem fácil de fazer. É você pegar um pincel de esfumar, bem fofinho, segura ele bem levinho, e você vai fazer bem no cantinho, subindo até um pouquinho acima do arco, do seu côncavo, tá? Então você vai até o côncavo e aí você vai esfumar acima do côncavo. Só que você vai deixar um espacinho entre o côncavo e a sobrancelha lá em cima, tá? Você fez a demarcação lá em cima, você sabe até onde você pode ir. Então sempre deposita no cantinho ali e vai esfumando no côncavo e levando um pouquinho mais pra cima esse esfumado, tá? Se você não tem côncavo, você tem os olhos gordinhos, você não consegue achar seu côncavo ali, você fecha os olhos e vai com o pincel, sente onde está seu ossinho e faz um esfumado bem em cima para você marcar bem o seu côncavo, tá? Então, se você tiver
olho gordinho, pálpebra muito caída, aí é hora de você marcar um côncavo mesmo, para criar uma profundidade, tá? O olho da Yolanda é no formato amendoados, tá? O que é um olho amendoado? Quando a pessoa tá de olho aberto, de frente pro espelho, você consegue ver sua pálpebra, tá? Toda a sua pálpebra, do cantinho até o final, tá? Mesmo que seja pouca pálpebra, mas você consegue ver de olho aberto. Se você não consegue enxergar nada de pálpebra, então seu olho é gordinho e sua pálpebra deve ser, por exemplo, bem caída em cima dos olhos. Então, quando você abre, você não consegue ver a pálpebra móvel, tá bom? Aí você precisa criar esse côncavo com os olhos abertos, tá? Ali eu tô te mostrando qual é o pincel de esfumar, que é o mais grossinho. Aí a gente tem um outro de esfumar, que é o médio, e tem um de esfumar, que é o menorzinho, tá? Então eu usei o maior para fazer toda a base, agora eu tô usando o médio para marcar bem o côncavo. Como que a gente marca esse côncavo? Com uma sombra um pouco mais escura do que a base que a gente usou, tá? E ali eu já não vou subir acima do côncavo, tá? Ali eu vou ficar mais em direção ao côncavo mesmo. Vou pegar o cantinho apenas e vou fazer um esfumado, tá vendo? Ó, vou depositar no cantinho e vou esfumar lá no côncavo. E agora, com esse tom mais escuro, eu já não levo ele tão acima do côncavo, tá? É com esse que você, se você tiver olho gordinho ou pálpebra muito caída, abre o olho para você ver onde você vai marcar, para quando você tiver com o olho aberto aparecer, tá bom? É uma dica para quem não acha o côncavo aí ou tá com a pálpebra muito caída. Aí você abre seus olhos, marca ali onde seria seu côncavo antes de você esfumar, e aí você vem esfumando, tá? Eu vou fazer um degradê de marrons ali, fui com marrom mais clarinho, depois eu vim com marrom mais escuro, até eu chegar no preto ali. Então eu vou fazer um esfumado com tons de marrom e preto, tá, gente? Mas você pode usar outros tipos de sombras, tá? No curso a gente aprende muito a tabela cromática para você saber fazer as combinações de cores, e aí vai envolver seu tom e subtom de pele também, tá? Ela tá com o rosto bem branquinho, gente, para vocês entenderem que ali eu tô deixando mesmo o pó translúcido selando, tá? A pele dela. Depois a pele dela vai ficar muito boa, não vai craquelar, tá? As manchinhas que a gente fez um trabalho ali vão ficar bem disfarçadas, tá? Aí o que eu fiz? Eu vim com um tom já preto, tá? Pra mim fazer essa transição aí do esfumado. O preto, o que eu faço? É mais na raiz mesmo da pálpebra móvel. Eu fiz meio no diagonal porque eu quero levantar esse olhar, tá? E eu vou, óbvio, esfumar tudo isso, tá, gente? Como que a gente esfuma? A gente vem com o pincelzinho de esfumar e vai fazendo uma transição, tá? Ai, Andréia, a gente tem a pelinha muito mole. Levanta, tá, gente? Não puxa o olho pro lado. Levanta o olho, puxa pra cima. Passa sempre na diagonal. Tudo da gente é pra levantar, tá? Se pegar um pouquinho na parte de baixo, não tem problema, tá? A gente quer esfumar. Ali ela já tá amando o olho dela, tá? Porque ela tá tendo um feedback diferente aqui do da luz que a gente tá tendo, tá? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um esfumado bonito, com uma transição de marrom pro preto, tá? Eu uso muito o cantinho do olho para depositar o produto e depois vir esfumando, tá? Eu uso o pincel muito na diagonal ali, porque eu gosto de levantar o olhar, tá? Então, mesmo que você tenha a pálpebra caída, você vai pegar bem no cantinho do olho, rente à sua raiz, tá? Dos cílios superiores, vai fazer um diagonal e depois que você vai usar o pincelzinho para dar uma esfumada, tá? Por que a gente esfuma? Para fazer a transição de um pro outro, tá? Vem com o pincel de esfumar, puxa a pálpebra dela para cima, nunca fica, não estica pro lado, tá? Não faz o movimento pro lado, sempre para cima, tá? Os pincéis, lógico, tem a pele molinha, dá uma segurada, mas faça com bastante paciência. Eu gosto muito de vir com o primeiro pincel, tá? E vou fazendo um esfumado, segura ele mais embaixo, bem levinho.
e vou tentando fazer o que ali, quando a gente esfuma, é uma transição, tá vendo? A gente vai encorpando uma sombra na outra, levando sempre pro lado de dentro, movimentos circulares, tá? Vai olhando se os dois lados estão iguais. É uma maquiagem muito fácil de fazer, tá? Não tenha pressa, tá? De esfumar, vai esfumando. Olha lá, quando você fecha o olho, ele dá um up diferente. Ele cria uma profundidade, né? Você começa a ver que você tem pálpebra, se a pálpebra estava muito caída, as pelinhas muito caídas, você começa a observar que você tem pálpebra, tá? Nesse caso aqui, eu vou iluminar a parte interna, tá? Então, eu vim com uma sombra mais clarinha, um tom de bege clarinho, tá? Depois eu vou fazer toda a transição dessa sombra, vou esfumar bem para fazer uma transição bonita entre uma e outra. Essa parte interna, gente, quando a gente ilumina, a gente abre o olhar e como o cantinho tá mais escuro, a gente levanta, tá? Mas não é uma regra, por quê? Vamos supor que você tem os olhos muito afastados, tá? O que é o olho afastado? Quando você, entre um olho e outro, você tem mais de 4 centímetros, a gente chama de olhos afastados, tá? Então, se você tiver o olho muito afastado, não é aconselhável você ficar iluminando essa parte interna do seu olho. Porque o que acontece? Quando você ilumina um olho afastado, o canto interno, você afasta ainda mais esses olhos, tá? Então, se você olhar no espelho e ver que você tem mais de 4 centímetros entre um olho e outro, você tem os olhos espaçados. Então, evite ao máximo fazer uma iluminação entre um olho e outro, tá? Puxe o seu esfumado até o canto dos seus olhos, para você trazer, juntar um pouquinho mais esses olhos afastados e ilumine só o centro, tá? Faça o processo ao contrário. Aí eu vou fazer, eu mostrei uma paleta de sombras que elas têm uma certa cintilância, elas trazem um certo iluminado. Pele madura não pode usar muita cintilância, muitas sombras metal, porque a gente sabe que tudo que dá luz, ela evidencia as ruguinhas, né? Mas essa paleta, ela é da Macrylan, a cintilância dela é muito suave, ela traz uma iluminação, mas sem destacar tanto as ruguinhas que a gente quer disfarçar, tá? Então, o que eu faço? Eu aplico um pouquinho, tá? Eu escolhi um verdinho que eu iluminei. Todas as sombras que eu tinha usado até agora são opacas, tá? E eu usei agora um branco cintilante em cima apenas para trazer uma iluminação, mas ela é bem sutil e eu ainda vou fazer um esfumado para fazer uma transição, ok? Use bastante o pincelzinho para limpar, por isso que eu não tenho problema nenhum em preparar a pele primeiro, tá? É uma das coisas que as pessoas me perguntam muito, mas você prepara a pele primeiro, depois cai tudo, né, nessa pele. Como eu uso o pó translúcido para selar, esse pó, e a gente vai tirar, né, o acúmulo dele, vai fazer depois bem polindo, ele acaba tirando toda a sombra que caiu ali também. Então a gente vai polir esse pó translúcido que ficou ali selando a minha pele, tá? E agora eu mostrei aí uma paleta, tá, de preenchimento de sombra, tem de várias marcas, tá? Eu passo primeiro essa cerinha que vem, geralmente vem todas as paletinhas de correção de sobrancelha, porque ele segura um pouquinho mais essa sobrancelha no lugar, tá? Então, o que a gente faz? Eu escolhi um tom marronzinho pra ela, tá? Não peque na escolha da cor da sua sobrancelha, gente. Ela tem que ser o mais próximo da raiz do seu cabelo, tá? Então, pele madura que usa sobrancelha muito preta vai deixar um ar pesado e vai envelhecer você muito. É um dos erros que envelhece. Então, use tons de marrom clarinho. Se você for morena ou pele negra, tudo bem, se o tom for preto. Pessoas clarinhas e de pele madura, tá? Use tons que se aproximem muito da cor da raiz do seu cabelo, tá? O cinza também cai muito bem para preenchimento de sobrancelha e pele madura, tá?
o tomzinho de cinza. A gente sabe que existem vários tons de cinza, mais claro, mais escuro, mas eu te aconselho aí sempre muito próximo da sua pele, ok? Gente, vai devolvendo o design da sua sobrancelha aos pouquinhos. Pode ver, eu vou fazendo sombras. Não vá já carregando. Ela já tá vendo uma diferença de uma sobrancelha para outra, ela já tá se amando, porque ela acha que a sobrancelha dela é muito fina, assim. Eu não finalizei ali ainda, tá? Só tô na fase de preenchimento, eu sempre vou muito sutil. Depois eu venho passando o pente, sabe, a escovinha de sobrancelha, vai penteando, eu tiro as marcações, tá? Então, porque assim, ali eu tive que preencher vários pontinhos que não tinha, né? Tá vendo o início da sobrancelha? Nunca carregue o início da sobrancelha. Ali tem que ser bem sutil. Vá preenchendo onde você acha que tem falha. Fazendo movimentos de pelinho, tá? Não pinte a sobrancelha, faça movimentos de pelinhos, tá? E vá usando a escovinha de sobrancelha para você ir penteando. Vá seguindo as marcações que você fez. Vá olhando no espelho, tá? Lá eu venho muito com a escovinha. Eu penteio para deixar ela bem natural. Depois eu vou voltar na outra, faz acabamento, tá? Esse preenchimento que você mesmo pode fazer, tenta fazer sutil, natural, mas que devolva uma simetria para o seu rosto. Porque a sobrancelha, ela é muito importante para devolver uma simetria para o rosto, tá? O acabamento, gente, faça com muita cautela. O que você vai fazer? Você vai pegar um pincel de precisão, com um pouquinho de corretivo claro, tá? E você vai começar a fazer o pezinho. Sabe quando você tira, vai lá e limpa a sua sobrancelha, você tira a sobrancelha e fica aquela parte com acabamento bem bonitinho? É isso que você vai fazer. Esse acabamento que você vai fazer bem acima da marcação que você fez, tá? Bem acima, porque depois você vai vir e você vai polir, vai tirar essa marcação, tá? Então, faz ela bem em cima do que você tinha desenhado antes e puxando para o lado de fora, não para o lado de dentro. Senão você vai apagar esse preenchimento que você acabou de fazer, tá? Aí a gente já poliu, você pode usar um cotonete, tá vendo? Para ir tirando as marcaçõezinhas, vendo se tá tudo certinho. Veja que não ficou com um aspecto de pintado, né? Parece que você fez uns pelinhos, penteou, tá? Pelo menos ali, agora ela tá iniciando a sobrancelha no local certo, onde ela tinha que arquear, onde tinha que arquear, e onde tinha que finalizar, era onde tinha que finalizar. Qual que é o importante? Você não é uma designer de sobrancelha, né? De sobrancelha, mas você precisa aprender a fazer a preencher, né? Para ficar mais harmônico, tá? Ali eu faço delineado, esse delineado o que eu vou fazer nela é o clássico, não é o gatinho, tá? Como que você faz um delineado em pele madura, tá? Eu uso muito a caneta, porque a caneta dá uma precisão muito maior, tá? E faça bem rente aos seus cílios, bem fininho, tá? Não comece com traço grosso, porque às vezes você começa com um traço muito grosso, aí você vai sempre engrossando.
Então o que eu fiz ali? Bem rente à raiz dos cílios, tá? Vai fazendo uma linha suave. Como as pelinhas são molinha, é impossível você fazer um traço direto, tá? Então você tem que ir fazendo bem devagarzinho mesmo, ir marcando e não puxa o gatinho. Se você não sabe fazer gatinho, faça um delineado clássico, ok? Eu gosto de vir com um pincel esfumando, tá? O que é esse esfumado? Tirando a marcação. Então, você pode pegar um pincel de precisão e vai esfumando, porque aquele traço ele não precisa ficar uma linha fina. Esfume, tá? Bem delicadamente. Se você quiser, você pode usar uma sombra preta por cima, levinha, e passar por cima desse tracinho que você fez o delineado e esfumando, ok? Para não ficar tão marcadinho. Então, eu gosto muito das canetas. Para você que não tem prática, use uma caneta de precisão. Ou se você tem prática, você pode usar um delineador líquido, um delineador em gel, aí fica a seu critério. O importante é você fazer um delineado clássico mesmo, bem rente aos seus cílios, tá? Eu gosto de ir com ele do finalzinho dos cílios até onde ele nasce ali, tá? E onde os cílios nascem, geralmente ele tem 0,5 centímetro do canto interno, né? Os cílios começam a nascer ali, ó, 0,5 centímetro. Então, dali pra dentro, eu já faço um traço um pouquinho mais fininho, tá vendo? Não faço um traço tão grosso, tá? Mas ele ajuda a abrir e levantar o olhar, tá? Dica para quem tem olho muito gordinho e a pálpebra muito caída. Quanto mais fininho o delineado, melhor, tá? Se você quiser que o seu delineado apareça, tá? Porque se você tem a pálpebra muito caidinha, o olho muito gordinho, e você faz um delineado muito grosso, quando você abrir os olhos, vai parecer que você está com uma sombra preta e não com um delineado, tá? Então, sempre muito rente aos cílios, tá? Esfuma esse delineado, não deixa ele uma linha preta, tá? Na marca d'água, eu não gosto de usar em pele madura lápis preto na linha d'água, tá, gente? Eu acho que envelhece muito a gente, tá? Quem quer diminuir o olho, costuma usar um lápis preto dentro da linha d'água para diminuir. A Yolanda, ela não tem olho grande, quer dizer, não tem olho pequeno, podia querer diminuir. Eu também tenho os olhos grandes, poderia querer diminuir. Mas eu prefiro passar abaixo da linha d'água. Eu acho que o lápis nude na linha d'água, não precisa ser branco, tá? Pode ser um nude. Ele traz iluminação para dentro dos olhos, tá? E o que a gente aconselha? A fazer abaixo da linha d'água. Abaixo, bem rente aos cílios inferiores, use o marronzinho que você usou como base e faça a marcação do seu olho, tá vendo? Ó, bem ali onde começam os cílios inferiores, pega o marronzinho e você vai marcando bem rente aos cílios, não dentro da linha d'água, abaixo da linha d'água, onde tá os seus cílios inferiores, tá? E aí você pode vir com um tom, né, pretinho, tá? E marcar mais o cantinho ali. Então, com o marrom você marca todo o seu olho inferior ali, a parte inferior. E com o pretinho você marca só o cantinho. Por que eu falo mais o cantinho na pele madura, assim, com uma sombra um pouquinho mais escura, tá? Porque tudo isso vai ajudar a levantar e abrir esse olhar, tá? Geralmente uma das queixas da pele madura é pálpebra caída, o olho tristinho, né? Aquele olho tristinho, caidinho. Então essas marcaçõezinhas, assim, só cantinho e uma iluminação na linha d'água, ela abre e levanta o olhar, tá? Se você passa um lápis totalmente preto na linha d'água e depois ainda vai vir com máscara de cílios, etc., você corre o risco de borrar isso tudo, virar um panda e envelhecer, tá? Os cílios postiços, tá? Eu escolhi um cílio, gente, que o olho da Yolanda já é grande, então eu não precisei cortar, tá? Se você sempre meça seus cílios antes, tá?
Tem alunas que nunca colocou, hoje já coloca, porque tem uma forma muito prática de se colocar cílios postiços, tá? Eu escolhi um pra ela que não é totalmente cheio, não é tão dramático, tá? Ele tem um espaçamento, mas ele tem alguns pelinhos maiores, outros menores. Então assim, ele levanta o olhar e preenche, mas sem ficar muito dramático, muito drag queen, tá? Então você sempre põe ele em cima dos seus olhos, ó, pra medir se precisa cortar. No caso da Yolanda, não precisa cortar, lá, tá vendo, ó? Ficou natural e não precisa cortar. Como é que eu meço, Andréia? Pega, tira 1 centímetro do cantinho do seu olho, onde começa seu primeiro cílios superiores. Então, deixa o cantinho do olho 1 centímetro separado. Eu enrolo ele no dedo, gente, pra levantar, ó. Deixar ele mais flexível, tá? Mediu ali, foi até o finalzinho do olho. Sobrou, você corta, tá? Mas sempre começa do canto do olho. Tá? Como que eu aplico os cílios postiços, gente? De uma forma muito simples. Eu pego uma colinha transparente, tá? Eu meço muito bem os cílios. Eu pego uma cola transparente, essa é a Duo, tá? E em vez de aplicar nos cílios e ter que ficar esperando secar, eu já aplico direto na rente à raiz dos cílios superiores. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar no espelho, ele já vem com um pincelzinho, ele é transparente. Você já fez o seu delineado, marca bem em cima, porque você não fez o seu delineado bem rente à sua raiz. E o cílio postiço, o cílios postiço, ele tem que ficar bem rente à raiz. Então, o que você faz? Já passa a colinha ali e você não precisa esperar secar. Você já vem com ele e já solta ele ali, ele já cola, gente. É muito simples, é a forma mais fácil de quem nunca usou, ou que tem medo, né, que é um drama cílio postiço, né, é você passar já essa colinha transparente, porque ela também não vai borrar. Você não precisa esperar secar, tá? Você aplicou ele rente aos seus cílios, você já vai lá e já cola, tá? Sempre deixa, gente, 1 centímetro do canto interno dos olhos, 1 centímetro de distância. Se você levar seus cílios postiços até o finalzinho do canto externo, ele vai ficar pinicando, ele vai ficar pegando ali, ele vai ficar te incomodando, você vai começar a lacrimejar, vai chorar, você vai começar a querer tirar esses cílios antes da sua festa acabar, né? Então não faça isso, tá? Olha lá, passa a colinha, não precisa esperar secar, tá? Uma coisa que as pessoas costumam fazer é passar um pouquinho de máscara de cílios antes de pôr. Você pode passar, se os seus cílios for muito para baixo, sabe? Geralmente as pessoas orientais têm os cílios muito reto e para baixo. Aí é legal você envergar com o Curvex por uns 10 minutos, passar uma máscara para levantar ele, para quando você colocar os cílios postiços não ficar muito separado, tá? Mas eu gosto também de passar essa máscara depois, porque eu gosto de unir os seus cílios naturais com os cílios postiços. Mas eu só faço isso depois que o cílio secou. Então, enquanto os cílios secam, o que eu faço? Eu começo a polir. Lembra o nosso pó translúcido? A minha pele ali, no caso da Yolanda, ela já absorveu bastante. Já selou ali, já não vai craquelar mais nada, né? As ruguinhas não vão saltar, tá? A pele dela tá bem iluminada, né? Ali a gente começou a polir a parte da iluminação, tá? A gente tá polindo bem. Eu espero secar bem os cílios primeiro, tá? Aí eu vou fazer um blush, tá? Então agora eu começo a fazer a parte de blush, de sei lá, contorno, essas coisas, enquanto o cílio seca, tá? Você sorri, a gente brinca que é o sorrisinho falciane. Subiu a bochechinha, gente, você deposita ali 2 dedinhos, tá? Não cola na boca. O sorrisinho falciane, onde forma a sua bolinha do sorriso, 2 dedinhos, é dali que você deposita e começa a puxar pra cima. O blush, gente, é acima do contorno. Então, se você fez o contorno na orelha, da direção da orelha pra boca, o blush é acima, tá?
Depois eu vou esfumar bem esse blush, pode ficar tranquila, porque como ali tá uma sombra por causa da luz, tem a impressão que não foi esfumado, tá? Então assim, você não vai fazer festa junina, uma bolinha ali em cima da sua bochecha e deixar ali a bolinha, tá? Nós vamos esfumar tudo isso, vai igualar tudo, contorno, com blush e até com iluminador. Você vai ver como é possível usar o contorno, o blush e o iluminador. Aí eu vou vir com o iluminador, tá? Eu escolhi um tom rosinha. Como que a gente usa um iluminador na pele madura, tá? Eu vou iluminar os pontos do nariz onde eu queria que, e a testa onde eu queria que tivesse realmente uma iluminação. Lembra que a gente falou que é pontos de luz, quando bate a luz eu quero que destaque, tá? Então, eu venho, tá vendo? Esse ossinho, gente, o iluminador é em cima do blush, nesse ossinho, você deposita e puxa, ó, bem em cima do blush. Tá vendo? Então, aqui contorno, bem na cavidade, aqui em cima blush e no ossinho lá em cima o iluminador, e depois a gente vai esfumar tudo isso, tá? Não passe em cima da ruga, tá, gente? Você vê que tem ruguinha? Pega um pouquinho mais embaixo, porque lembra que o iluminador ele vai trazer a ruga. E essa iluminação, gente, é para aquele carão de diva, tá? Por mais que ela tenha a pele madura, ali a gente consegue passar um pouquinho mais embaixo, né, das ruguinhas. Depois a gente esfuma tudo isso, faz uma transição, fica muito bonito, efeito em foto, em tudo, tá? Enquanto isso, meu cílio está secando. Então lá eu iluminei a pontinha do nariz, onde quero que também dê uma arrebitadinha. Queixinho, arco do cupido, vou trazer essa boca pra frente. Lembra que a boca jovial, ela é saudável, ela é rosada, ela é mais carnuda, né? E aí a gente vem, gente, com um pincel muito fofinho, limpinho, e a gente começa a fazer as transições, tá? Que a gente fala assim, não deixar marcação, sabe? Onde começa, onde termina, vai polindo bem essa pele. Lembra que se você usou produtos fininhos, ele não vai acumular, a pele tá sequinha, tá vendo? Tá bem sequinha. Fazer os acabamentos, né? Não uso filtro, não tô usando nada, tá? A boca, gente, eu escolhi um rosa, tá? Bem um nude, é um rosa meio nude. Boca você consegue aumentar, você consegue diminuir, você consegue fazer muita coisa com a boca, tá? Aí no caso, como o lábio dela tá bem hidratado, gente, eu usei um rosa, tá? Vou fazer o acabamento. Você pode fazer com cotonete, e como eu falei, eu gosto de usar materiais que geralmente você tem em casa, tá? A boca, gente, quando ela tá hidratada, é maravilhoso, tá? A Yolanda, ela já tem códigos de barras. O que é código de barras? Quando você tem valinhas, ruguinhas já em torno da boca. Então, o que eu usei aí? É um batom líquido, mas ele é mate. Por que eu usei um batom mate? Vou fazer o acabamento agora com um corretivo, igual a gente faz na sobrancelha, tá, gente? Por que eu usei o mate? Porque se você usar um batom líquido brilhoso, aquele muito brilhoso, o que vai acontecer? Ele vai escorrer para essas valinhas. E como você não fez um contorno de boca ali, que você pode usar muito um lápis de contorno de boca, pode ser um nude ou lápis, no caso eu tô usando corretivo, isso aí vai evitar que o seu batom escorra nessas valinhas, nesse código de barra. Eu borrei, gente, mas não se preocupa, eu não corto mesmo de propósito, porque eu acho que isso aí pode acontecer com qualquer um, e é bom você ver que dá pra corrigir, tá? Mas use sempre batom mate, gente. A melhor escolha para pele madura é um batom mate, porque ele não vai escorrer nessas valinhas. E se você tiver o batom hidratante, esses bastão, bala que você gosta de usar, use bastante contorno de boca, tá?
batom com os lábios hidratados, né? Um batom mate que não vai escorrer, fica bem, tá? Gente, numa pele madura, como rejuvenesce, como a gente consegue trazer, né, a pontinha do nariz, tá vendo a parte da testa, do queixo, o sorriso, se vocês verem, a bochechinha levanta mais, não fica aquele blush marcado na pele da pessoa. A diferença da sobrancelha dela, né, pra sobrancelha que estava antes, né, o preenchimento que não estava sutil, parece que você carimbou ou pintou essa sobrancelha, que está no tom certo para ela. Aí a gente tirou uma foto lateral para vocês verem, ela tem muitas manchinhas, vocês viram isso, ela tinha bastante marcações, e o pó fininho, a base fininha, do tipo certo, como a gente conseguiu notar, bastante manchinhas, tá? As ruguinhas foram amenizadas. Não é que você anula a sua face, você não vai ter nenhum tipo de sinal, né, de linhas de expressões, até porque era uma senhora de 60 e poucos anos, mas você deixa sutil, você deixa mais suave, né? E o meu método, qual que é o objetivo? Em vez de você esconder, tentar esconder 100% e deixar tudo craquelado, tudo pesado, tudo muito artificial que vai te envelhecer muito mais, é preferível você esconder menos, mas deixar suave e sutil, tá? Fiz questão de pôr essa foto com close mesmo, bem de perto, sem filtro nenhum na foto, tá? Para vocês verem um pouquinho da suavidade da base do pó, tá, gente? Então, assim, isso é muito de perto, flash, tá? É óbvio, quando você vê ela de longe, a pele dela tá perfeita. Se ela tirar fotos, tudo vai estar perfeito. A gente conseguiu criar uma profundidade no olhar, côncavo, pôr uma sobrancelha, usar uns cílios postiços que não pesasse no olho dela. Marcamos a parte inferior do olho sem deixar o aspecto ainda mais envelhecido, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer outras pessoas de pele madura com outros formatos de olho, de nariz, de simetrias e de desafios para ensinar novos truques para vocês, para a pele madura, tá? Que você consiga, sim, se automaquiar numa pele madura, porque você pode e merece estar linda na idade que você está, ok? Um beijo e obrigado, espero que tenham gostado. Beijo!